Continuação do capítulo 8. Subtítulo: Quando sem palavras não há sentimento. Se você não consegue ter nenhum sentimento ou sensação que seja bem diferente de palavras, se a sua sensação sempre é acompanhada de palavras que se adaptam perfeitamente a ela, tanto que sempre são repetidas, tente o seguinte. Faça os primeiros movimentos da focalização como de costume. Crie um espaço, coloque os seus problemas de lado, sente-se em silêncio e mantenha-se receptivo. Repita mais ou menos uma dúzia de vezes as palavras mais carregadas de sentimento que você tenha, devagar. Abre aspas. Estou com medo de... assustado com isso. Fecha aspas. Deixe o tempo todo algumas perguntas pairando ao redor das palavras. Abre aspas. O que é esse assustado? Que sensação provoca lá dentro? Em que ponto eu a sinto? Fecha aspas. De início, as palavras e os sentimentos podem ser exatamente os mesmos, mas depois de certo tempo, você perceberá que o sentimento se amplia, ultrapassando o alcance das palavras. Por assim dizer, você descobrirá que, sim, as palavras estão certas, mas apenas dizem respeito ao âmago do sentimento. Na verdade, o sentimento é mais que isso. Um dos nossos melhores instrutores de focalização de Chicago me disse certa vez, abre aspas, a princípio, quando tentei focalizar, não conseguia chegar ao felt sense. Havia apenas palavras que sentia, mas nunca havia nenhum sentimento, a não ser nas próprias palavras. Minhas palavras eram como definições, e definira os meus sentimentos de tal forma que eles pareciam ser exatamente o mesmo que as palavras. Eu olhava apenas para o centro de cada sentimento e no centro o sentimento era o que as palavras indicavam. Levei 3 meses até perceber que o sentimento era mais que aquilo. Ele tinha como que um contorno difuso. Esse limite estava além do que as palavras alcançavam. Para mim, essa foi a virada, a impressão de ter um contorno difuso. Isso é o felt sense. Hoje, eu a ensino desse modo. Fecha aspas. Para encontrar o limite difuso do sentimento ou tê-lo sem palavras, ajuda a repetir a expressão ou a frase mais significativa que você encontrar, tentando sentir onde ele se manifesta e o que o faz sentir. De certa maneira, você vai executar os movimentos da focalização de trás para frente. Isso funciona bem com certas pessoas. O procedimento mais comum é fazer contato, primeiramente com o felt sense do problema, como um todo. Segundo movimento. Contudo, como já disse, a focalização não é um procedimento mecânico. Se perceber que dá mais resultado começar pelas palavras, de ir de trás para frente até o felt sense de tudo isso, faça isso sem titubear. No entanto, ao fazê-lo, tenha uma atitude interna de questionamento, não de explicação. Não fará bem algum simplesmente repetir o que você tem dito a si mesmo durante anos. Sim, repita as palavras, mas com um espírito de perguntar como seu corpo as sente e deixe a sua sensação física responder. Subtítulo: Relaxando o corpo. Antes de iniciar a focalização, talvez ajude a alongar-se e relaxar todas as partes do corpo, por alguns minutos. Enrijeça os braços, os antebraços e as mãos, deixe-os retesados, duros e tensos. Sinta a tensão e relaxe lentamente. Sinta a diferença. Deixe-os ficar soltos, moles, relaxados.
Faça o mesmo com as pernas, a barriga, o queixo, com todo o corpo. Veja se você está travado em algum ponto e deixe-se relaxar. Subtítulo: Quando nada é fisicamente sentido. Abre aspas. Antes de conseguir aprender a focalização, fecha aspas, disse-me alguém. Abre aspas. Tive primeiro de descobrir como eram de verdade as emoções comuns no meu corpo. Eu sentia medo, angústia e empolgação. É claro, mas o sentia à minha volta. Como se estivessem no ar. Levei algum tempo para perceber que as emoções estavam no meu corpo, como o batimento do coração ou um vazio na barriga. Primeiro tive que aprender sobre as coisas comuns que todos sentem, que estavam dentro de mim. Depois procurei a sensação lá dentro. Fecha aspas. Se você se identifica com esse relato, procure durante mais ou menos uma semana atentar para si mesmo sempre que sentir intensamente qualquer emoção comum. Observe qual é a sensação no seu corpo. Você vai descobrir que o seu corpo sente a emoção internamente. Faça um teste agora. Você consegue voltar a atenção para dentro da sua barriga? Se conseguir, sentirá uma sensação distinta, talvez morna e difusa, talvez de aperto e tensão. Se não conseguir ter essa sensação na barriga, vai precisar trabalhar mais nisso. Volte a atenção para o seu dedão do pé esquerdo. Se necessário, mexa-o. Pressione contra o chão. Agora você o sente. Suba o foco até o joelho. Dessa vez, não o movimente. Agora você o sente. Sim? Veja apenas se consegue encontrá-lo por dentro. Agora suba até a virilha e dela até a barriga. Pronto. Isso é uma novidade para muita gente, mas não se demora muito para aprender. A maioria das pessoas consegue voltar a atenção para a barriga ou o peito. Se você treinar um pouco, também conseguirá. Subtítulo: Se você sentir a mente divagando. Caso você se pegue sentindo uma série de pensamentos irrelevantes ao focalizar, volte suavemente e pergunte. Abre aspas. O que eu estava focalizando? Ah, é isso. E o que eu tentava fazer com isso? Ah, é senti-lo por inteiro. Qual a sensação dessa coisa toda? Fecha aspas. Para retornar, você precisa ser delicado, assim como ao lidar com uma criança pequena, cuja atenção se disperse. Põe-se um braço em torno da criança para atrair-lhe atenção e dirigi-la suavemente para o que se quer ensinar. Então, quando a sua mente devagar, ponha delicadamente o braço ao seu redor, abrace a si mesmo, por assim dizer, e retorne para onde estava. Não importa que seja preciso fazer isso muitas vezes. Subtítulo: Se você tiver poucas sensações. Algumas pessoas acham difícil entrar em contato com os próprios sentimentos. Quase todas têm essa dificuldade às vezes. Um amigo seu pode lhe mostrar um quadro preferido dele, por exemplo. Você olha para o quadro, sabendo que seu amigo espera um comentário condizente. Mas a pintura não provoca nenhuma reação em você. Ou, se provoca, você praticamente não consegue se aproximar desses sentimentos. Você observa a pintura e, enfim, precisa dizer, abre aspas, bem, bonita, fecha aspas. Pode parecer que você simplesmente não tem profundidade, que não tem aquela malha complexa de fios de sentimentos que mencionei neste livro. Mas tem. Sim, você é humano,
ela existe. Estamos tão acostumados aos padrões simples. Se alguém tripudia de nós, ficamos com raiva. Se alguém nos ignora, ficamos magoados. Que muitos não procuram a sua complexidade singular além dessa simplicidade. Mas ela existe. Se lhe perguntasse como se sente por ser ignorado, você poderia dizer, abre aspas, mal. Como é que você se sentiria? Fecha aspas. Isso denotaria que todas as pessoas se sentem, abre aspas, mal, fecha aspas. Ou, abre aspas, magoadas, fecha aspas, quando ignoradas, o que é verdade. Mas, para onde e como isso me leva, não é o mesmo onde e como isso leva você. Esse onde e como encontra-se além da sensação elementar, que é universal. Pode-se levar algum tempo para entrar em contato com isso. Você precisa dizer a si mesmo, abre aspas, sim, é isso, estou magoado, o que é natural. Claro que eu sei o motivo, eu fui ignorado. Sem dúvida, é isso. Mas vou tentar sentir tudo isso que faz parte dessa situação. Precisa ter ligação com tudo que aquela pessoa é e tudo que eu sou com aquela pessoa, e com tudo que significa para mim o fato de ter sido ignorado. Fecha aspas. Logo, você vai sentir que esse amontoado de coisas ainda não tem clareza suficiente. Você poderá focalizar esse Feldsense e depois o âmago dele. Se você acha difícil entrar em contato com seus sentimentos mais complexos, há várias coisas para fazer. Pode ser apenas uma questão de prática. Certas pessoas verificam os próprios sentimentos periodicamente, dia a dia, de hora em hora, mas talvez você nunca tenha feito isso. Tente durante alguns dias. Identifique os sentimentos à medida que aparecerem. Quando estiver com outras pessoas e tocar o seu cotidiano, pare interiormente de vez em quando e pergunte de um modo amistoso. Abre aspas. Como eu estou agora? O que sinto agora? Fecha aspas. Não dê a resposta. Espere e veja o que vem. É bom fazer isso desde que acolha o que sentir por dentro. Não diga coisas ruins para si mesmo, nem se xingue em razão do que descobriu. Fique satisfeito de tê-lo descoberto, de isso ser sentido com clareza. Passe a conhecer o seu espaço interno. Se você tem sempre alguém por perto, talvez seja mais fácil entrar em contato com os seus sentimentos se pedir a essa pessoa que lhe diga quando demonstra claramente um sentimento específico. Abre aspas. Você parece estar com raiva. Fecha aspas, diria ela. Ou, abre aspas, você agora me parece feliz. Fecha aspas. As outras pessoas quase sempre acertam ao adivinhar o que você está se sentindo de determinado modo. Embora seja pouco provável que acertem qual é precisamente o sentimento. Quando um amigo lhe diz que você está desse ou daquele jeito, fique agradecido, mas não ache que o que ele disse é o seu sentimento. Verifique-se por dentro. A avaliação do amigo, você parece estar com raiva, pode ser inteiramente equivocada. Você pode descobrir que, na verdade, se sente irritado, preocupado, incomodado, impaciente, desapontado, apreensivo, ou talvez de um modo estranho que nem nome tem. Vá mais fundo para perceber o que há nisso. Se não tem nome, o resultado pode ser o melhor possível. Quando se aplicam daqueles rótulos prontos a um sentimento, zangado, amedrontado, chateado, a tendência é achar que se sabe tudo a respeito do sentimento. Você dá a ele esse rótulo. Já o identificou e não sai disso. Porém,
Sempre há muito, muito mais para saber, pois existe uma infinidade de maneiras de sentir qualquer sentimento rotulado, tal como a raiva. A minha, abre aspas, raiva, fecha aspas, agora sobressai num amontoado de coisas diferentes do amontoado da raiva que sentir amanhã ou daqui a uma semana. É por esse motivo que você não deve conter os sentimentos que parecem surgir com rótulos prontos. Acolha, sobretudo, aqueles que não têm nome. Pare, ouça e diga que palavras novas venham dele. Abre aspas. Sinto que eu devo ser capaz de fazer algo com relação a isso, mas estou preso ou coisa parecida. Fecha aspas. Subtítulo. Se você sente, abre aspas, um branco, fecha aspas, imobilização ou vazio. Na focalização, quase tudo vem a ser um sentimento. A ausência de sentimentos é também um sentimento, como eu já disse. Estou vazio. Tudo bem. Como é essa sensação de vazio? Estou imobilizado. Tudo bem. Como é essa sensação de imobilização? Descubra se é uma imobilização tensa ou pesada, como se uma pedra enorme estivesse em cima de você, uma imobilização daquelas em que não se sabe o que fazer. Ou a sensação é de prisão? Dê um tempo, que isso se revelará. Subtítulo. Se você está com raiva de si, ou se esforçando demais, ou muito inquieto, ou com medo de focalizar. Se algo atrapalhar, você pode se concentrar nisso por um instante, em vez do problema ou da dificuldade que pretendia focalizar. Pode ser que o seu corpo precise que esse obstáculo seja removido em primeiro lugar. O obstáculo é, digamos, a raiva. Pergunte-se, abre aspas, tudo bem, por que essa raiva toda? Fecha aspas. Deixe esse sentimento aumentar e formar o seu felt sense. Ou, abre aspas, lá vou eu de novo, me esforçando tanto e ficando tenso. O que é esse esforço todo? Sei tudo sobre ele, é claro. Sim. Espere um pouco. Sei isso tudo. Vou sentir o que é isso tudo de me esforçar tanto. Isso tudo. Que sensação isso tudo transmite? Fecha aspas. Ou, abre aspas, estou muito inquieto para me concentrar, muito irritado. Eu queria não estar tão irritado para poder voltar a atenção para dentro. Ótimo, vamos pegar o inquieto. Qual a sensação de toda essa inquietude? Fecha aspas. Desse modo, você respeita a noção do seu corpo, do que deve ser assimilado a seguir. Quase sempre é uma maneira nova e melhor de abordar o problema. Subtítulo. Quando você tem medo de focalizar. Não quero me olhar por dentro. Estou com medo do que posso achar. Essa preocupação é comum, mas na focalização você pode se tratar carinhosamente. É como dar a mão a si mesmo e dizer, está tudo bem, não vamos forçá-la a ir a nenhum lugar que você não queira ir. Se tem esse medo desse lugar, vamos manter a distância. Ficaremos aqui mesmo para ver qual é o medo, certo? Como é esse medo visto daqui? Fecha aspas. Ou você pode dizer para si, abre aspas, estou com medo de focalizar isso. Provavelmente há algo desagradável aí que eu não quero ver. Tudo bem,
espere. Se não quero ver entrar nisso, não entrarei, mas também não vou recuar. Ficarei aqui, no ponto que não quero focalizar e descobrirei qual é a sensação de não querer. Medo. Tudo bem, vou continuar aqui, mesmo com esse medo. O que é esse medo? Que tipo de medo é esse? Qual é a sensação que ele desperta no todo? Fecha aspas. O procedimento da focalização faça-se sentir bem. Quando não fizer, recue um pouco e veja o que a impede de ser boa. Não se obrigue a atravessar barreiras. Em vez disso, focalize a barreira mais imediata. Qual é a sensação disso? Podem existir sentimentos ruins ou de medo para focalizar, mas a focalização em si oferece uma sensação boa e torna o sentimento menos ruim ou amedrontador. Quando ele se abre, seu corpo se solta e você se sente melhor. Sua meta na focalização é ir na direção desses meios para se sentir melhor. Localizando e se abrindo, soltando-se, respirando ar fresco. Você vai se sentir melhor, não importa o que você encontrar dentro de si, quando deixar que isso nomeie a si mesmo e seja localizado. Subtítulo: Se você evita os seus sentimentos. Alguns, entre eles psicólogos, acham que há coisas amedrontadoras dentro deles. Isso é uma falácia. Os terrores anônimos e os estados esquisitos não estão dentro de você, como serpentes venenosas trancadas numa caixa. Muitas pessoas falam de si mesmas desta maneira. Abre aspas, não quero abrir a tampa, fecha aspas, dizem. Abre aspas, não quero que essas coisas ruins saiam, fecha aspas. A verdade é que você não é uma caixa cheia de serpentes. Você não é nenhum recipiente em que os sentimentos se contorcem com vida própria. Você é um processo e os seus sentimentos são parte dele. Por exemplo, o modo como eu me sentia com meu pai. Quando ele não me escutava, era um sentimento de raiva impotente. Não é o mesmo sentimento que tinha naquela época, que tenho agora e que posso ter sempre que rememorar isso? Sim, mas nunca sou apenas esse sentimento. Sou um corpo inteiro. Portanto, esse sentimento que chamo de raiva impotente vem junto com milhares de outras coisas. Toda vez que esse sentimento volta, traz uma totalidade diferente com ele. Quando, ao fazer a focalização, peço ao meu corpo que me deixe sentir melhor o que há em todo aquele sentimento. A própria maneira de me aproximar de mim mesmo muda a totalidade. A boa sensação no processo de focalização em si muda muito a situação em que tal sentimento passa a ser produzido. Minha memória da sensação da minha infância não mudará, mas o modo do meu corpo produzi-la será diferente. E essa é uma maneira de entender por que a focalização permite ao corpo mudar. O que esteve por muito tempo arraigado e imutável. Isso significa que não precisamos ter medo do que existe em nós, pois não existe nada em nós. Ao contrário, os sentimentos são produzidos a cada momento. Subtítulo: Se muitos sentimentos vierem rápido demais. Certas pessoas acham difícil fazer a focalização porque os sentimentos afloram rápido demais e em grande número. Para elas, a focalização é uma desaceleração. Digo-lhes, abre aspas, pegue um,
segure-o e fique com ele. Fecha aspas. As pessoas, corrigindo, às vezes ajuda quando digo, abre aspas, a toda essa massa de sentimentos. Deixe como está e penetre serenamente, como se por baixo houvesse apenas um sentimento. Veja se você consegue pegar esse sentimento debaixo de todos. Abre parênteses, silêncio. Então, eu me sinto, digamos, magoado. Fecho parênteses. É isso, digo. Vejo o que é realmente essa mágoa, toda a sensação de mágoa. Fecha aspas. Abre aspas. Assuma o controle. Fecha aspas, eu digo. Abre aspas. Jogue todos os sentimentos fora e os deixe surgir um de cada vez. Primeiro, afaste todos de você. Endireite-se, olhe ao redor da sala e jogue todos fora. Respire, depois deixe um sentimento vir, apenas um. Fecha aspas. Subtítulo: Se o seu crítico lhe faz mal. Todos têm um crítico, um juiz, uma voz desagradável, que aparece para dizer algo como, abre aspas, tudo que você faz não dá certo, fecha aspas. Ou, abre aspas, você é péssimo, é inútil, ninguém quer você por perto, fecha aspas. Ou, abre aspas, você estragou tudo de novo, como sempre, é mais um erro para sua coleção, fecha aspas. Ou, abre aspas, banal, sem coragem, você é assim, fecha aspas. Algumas vezes essa voz usa informações verdadeiras, mas o faz num tom tão desagradável que se pode dizer que é o crítico destrutivo no ataque. É muito importante perceber que o crítico é diferente da sua fonte interna. O crítico não é o seu Feldsense, falando de dentro de você. É melhor, dizendo uma voz que vem de dentro ou de cima da sua cabeça. Ela aponta e balança o dedo diante do seu rosto, como um pai irado ou um professor medíocre. Com toda certeza, provoca sentimentos, mas não sentimentos que sirvam para focalização. Não passam de constrangimentos e tensões que o crítico gera em você. Não respeite o seu crítico. O crítico não é a sua consciência. A consciência continua sendo uma voz delicada, interna. Você consegue avaliar melhor qualquer informação se mandar o crítico esperar lá fora. A sensação que é sua vem de dentro e sempre se mostra como uma abertura, um desconstrangimento. Talvez você descubra os mesmos fatos, talvez não. Seja como for, trata-se de um tipo de experiência corporal, inteiramente diferente para focalizar. A melhor maneira de lidar com um crítico, qualquer pessoa tem um, é mandá-lo embora com algum comentário que o desautorize. O meu é sempre o mesmo todas as vezes. Diga ao crítico, abre aspas, saia daqui e só volte quando tiver uma novidade para me contar, fecha aspas. Ou, abre aspas, não sou obrigado a ouvir ninguém que fale comigo nesse tom, fecha aspas. Os psicólogos descobriram essa parte destrutiva de todas as pessoas e a nomearam com nomes diversos, abre parênteses, superego, pai mau, ânimos, críticos, fecha parênteses. Chame-o como quiser, mas não ceda. Na focalização, é preciso tirá-lo do caminho quando ele interrompe.
Afaste-o como um gesto da mão e volte a atenção para o seu corpo. Deixe que se esvaia a constrição que o crítico fez aí. Aguarde até tornar a sentir a sua fonte interna, onde se forma o felt sense de todo o problema. Uma mulher referiu-se em situação com precisão. Abre aspas. Isso costumava me dar um golpe, uma pancada bem no meio. Era um sinal de que iria me sentir muito mal. Agora é um sinal de que vou ficar maluca. É como se alguém tivesse dado um chute em mim. Pare com isso, disse ela, erguendo os pulsos. Fecha aspas. Não dê ouvidos ao seu crítico, nem se concentre no sentimento ruim que ele lhe faz sentir. Descubra por trás disso o que você realmente sente, percebe e necessita. Desça até o ponto em que você sente e necessita as coisas, e não apenas juntamente com o seu crítico. Subtítulo: Fui até o meu sentimento ruim e me senti mal, como sempre. Algumas pessoas, apesar das instruções meticulosas e precisas para a focalização, não as seguem e vão direto aos seus sentimentos ruins. Outras, sempre que se voltam para dentro, costumam se ater a uma única sensação ruim intensa. Assim, começam a focalizar. Depois de transmitir instruções de focalização num grupo, geralmente peço a cada pessoa que faça uma anotação a respeito de qualquer dificuldade encontrada quando tentavam realizá-la. Uma mulher escreveu, abre aspas, quando cheguei aqui estava bem, concentrei-me no meu sentimento ruim e agora eu me sinto mal. É para isso que serve a focalização? Fecha aspas. Obviamente, se isso é focalização, quem precisa dela? Isso não é focalização. A focalização implica deixar que um felt sense forme algo maior e diferente do que o seu sentimento antigo e conhecido. Fique longe do buraco antigo e conhecido. Afaste-se e assimile uma percepção mais ampla do problema como um todo, o qual faz parte o sentimento ruim. Por exemplo, não fique se lembrando da mágoa com os relacionamentos amorosos que não deram certo. Em vez disso, tome distância e peça que a sensação se forme. Uma sensação do todo, você e o amor. Sim, a mágoa existe. E o que mais? Qual é a sensação ao redor e por trás disso? Sem dúvida, você conhece o seu ponto de depressão. Talvez tenha ocorrido num redemoinho que atraiu você para ele. Mas não afunde, perguntando-se que sensação a vida como um todo lhe transmite. Você descobrirá a emoção e o felt sense que está por trás dela se revelará. Por estranho que pareça, a focalização é mais leve que emoções fortes. Às vezes, emoções fortes afloram na focalização, mas o felt sense é sempre mais cômodo para o corpo do que as emoções. Grandes paixões, ciúmes irracionais, ressentimentos dilacerantes, sofrimentos enormes. Esses são às vezes padrões determinados por sentimentos pequenos que você sequer notou. Focalize o sentimento pequeno que determinou isso, especialmente se a forte paixão é daquelas que você sentiu muitas vezes e já almejou. Quando as pessoas ouvem falar pela primeira vez da focalização,
costumam achar que precisarão de uma tarde exclusiva para ela, a fim de ter esses sentimentos insuportáveis e ficar arrasada sozinha por um tempo. A focalização não é assim. O felt sense disso tudo parece mais leve do que aquilo que você já sente. Você pode fazer a focalização enquanto espera um ônibus chegar. Perceba apenas o que há entre você e sentir-se bem. Não entre nisso, diga apenas, abre aspas, sim, isso existe, fecha aspas. E sinta o alívio decorrente da abertura desse esforço. Depois, se precisa lidar com mais um problema, atenha-se ao felt sense com ele. Abre aspas. O que é ter isso agora? Fecha aspas. Quando entrar no ônibus, já se sentirá melhor. Aos poucos, minutos entre uma coisa e outra são ótimos para focalizar. Qual o sentido de carregar as suas tensões o dia inteiro? A focalização toma poucos minutos. 10, 15, digamos até meia hora. Não mais que isso. Depois é hora de conversar, descansar ou fazer outra coisa. Não fique remoendo os problemas. Você vai retomá-los depois. Enquanto isso, o corpo vai processá-los. Subtítulo: Emoção versus felt sense. Essa distinção é vital. Quando se focaliza o felt sense, podem-se sentir outras emoções que afloram dele. Mas o felt sense não é um sentimento com raiva, medo, ódio, alegria ou angústia. É um sentimento da sua situação emocional total. Uma sensação de muitas coisas juntas, nas quais a emoção pode estar incrustada ou das quais surge. Finalizando o capítulo 8.